Olá, espero que todos vocês estejam bem. E nessa parte do módulo 7.5, né, o capítulo 7.5 da OIE, que trata do abate dos animais, a gente vai falar da insensibilização a gás nos suínos, tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente vai discutir nessa parte do capítulo 7.5. Ele é o artigo 7.5.7, tá? Então, ele fala que a insensibilização dos suínos a gás é possível, né, com CO2. Ele fala que preferencialmente é 90% de CO2, tá? Mas em nenhum caso ele pode ser inferior a 80%, tá? Para causar a insensibilização desses animais. Então, preferencialmente 90% do volume de CO2. A vantagem, né, do sistema gás para suínos é que esses animais podem ser insensibilizados em grupo. Lembra que a gente conversou na parte de comportamento, que esses animais são gregários e toda vez que eu tenho uma individualização do manejo, isso pode ser um problema? Então, melhor, se eu puder insensibilizar em grupo, tem as suas vantagens, né? Mas o CO2 é um gás que a gente ainda considera aversivo, então ele tem que ter um volume alto para causar o mais rápido possível, né, a perda de consciência desse animal. Os animais eles são conduzidos ao ponto máximo de concentração do gás o mais rápido possível e mantido ali até que morram ou alcancem um estado de sensibilização que dure até o momento da morte, que vai se ocorrer por sangria. Então, no caso do gás, eu posso, diferente da insensibilização elétrica, causar a morte do animal, né? Da eletronarcose, então eu posso causar a morte do animal no caso do gás, né? Ou que a insensibilização dure até eu realizar a sangria desse animal e ele venha a morrer pelo choque hipovolêmico. O tempo ótimo de exposição à concentração de gás é 3 minutos, né, do CO2. Então, é uma concentração que a maioria das câmaras de gás elas chegam a esses 3 minutos. A sangria será imediatamente a saída da câmara. Então, assim que os animais saírem da câmara, da câmara de gás, eles já são sangrados. E a concentração de gás deve ser suficiente para reduzir o máximo possível o estresse do animal antes da perda de consciência. Foi o que eu disse para vocês. Quanto maior a concentração de gás nesse caso, mais rápido o animal vai ter a perda da consciência e menos estresse ele vai passar, do ponto de pensando que o CO2 é um gás que ele é considerado aversivo. O material utilizado para o deslocamento dos animais para a câmara de gás, né, serão fabricados, desenhados e mantidos de forma que os animais não sofram lesão. Então é a mesma coisa que a gente discutiu ontem, né? Antes, não pode ter ponta, pedaço solto, qualquer coisa que possa causar estresse ou lesão nos animais. A densidade dos animais também deve ser razoável, pensando que esse gás ele tem que circular ali dentro, porque o animal tem a perda da consciência, né? E evitar amontoar esses animais depois que eles foram perdendo a consciência também. Então, é importante uma densidade adequada. Tanto o material de deslocamento como a câmara deverão contar com iluminação suficiente para os animais, então não pode ser um ambiente muito escuro, nem uma luz que seja jogada diretamente na cara do animal, então tudo isso precisa ser controlado. Os manejadores, né, eles devem ser capazes de inspecionar a câmara de gás de CO2 enquanto ela estiver em funcionamento, e eles têm que ter acesso aos animais caso aconteça alguma coisa, uma emergência, e eles precisam tirar os animais ou acessar esses animais de alguma forma. Então, isso também tem que ser pensado na construção do layout dessa câmara. Ela tem que ter um dispositivo, né? Então, ele tem que ser provida de um dispositivo que vai medir e registrar, né, as concentrações de gás, o tempo de exposição, e que vai emitir um sinal de alerta claro, visível e audível, caso a concentração de CO2 diminua ou se situa abaixo do nível requerido. Então, se o CO2 foi abaixo dos mínimos de 80%, lembra que a gente viu? Ela tem que soar um alarme para a pessoa de forma visível e audível, tá? O ponto de saída da câmara de insensibilização, né, da câmara de gás, deve dispor de um material de insensibilização de emergência, caso aconteça alguma coisa e os animais não estejam completamente insensibilizados. Então, o fato de você ter uma insensibilização a gás não te livra do fato de ter um backup, de ter um sistema ali para você usar numa emergência e fazer a insensibilização desse animal.
A insensibilização dos suínos por exposição a gases inertes, né? Então, os gases inertes eles seriam melhor do que o CO2. Então, a gente tem principalmente argônio e nitrogênio como gases inertes, né? Então, aqui, ó, a gente fala do argônio e fala do nitrogênio, né? E a inalação de altas concentrações de dióxido de carbono causa repulsa e dor aos animais. Então, como eu disse para vocês, o CO2, o dióxido de carbono, é considerado um gás aversivo. Então, por essa razão, hoje tem se desenvolvido novas misturas de gases, que são os gases inertes. Esses gases inertes, a gente não percebe eles, diferente do CO2 e do dióxido de carbono. Então, eles falam que uma concentração máxima de 2% em volume de oxigênio e uma mistura de argônio, nitrogênio ou outro gás inerte que possa ser utilizado. Então, eu vou ter 2% de oxigênio e 98% dos outros gases, visto que são gases que o animal não consegue perceber. Então, ele causa a inconsciência do animal se o animal perceber isso, tá? Numa concentração máxima de 30% de CO2, né, e 2% de oxigênio. Então, eu posso ter 70% de argônio e nitrogênio e 30% de CO2. Isso também vai ser menos aversivo do que 80, 90% de dióxido de carbono. Tá? O tempo de exposição a essa mistura de gás ele deve ser suficiente para que os suínos não possam recuperar a consciência antes de morrer por sangramento ou por parada cardíaca. Tá? Então, esses animais eles têm que ficar inconscientes até o choque hipovolêmico. Então, é extremamente importante isso. Né? E como que eu vou regular? Eu preciso que esse animal fique no gás suficientemente para que ele tenha perda da consciência e essa perda da consciência permaneça até a morte do animal. Então, esses são fatores que são fundamentais, né, segundo esse artigo da OIE. Bom, é isso, pensando em sensibilização de suínos. Muito obrigada.